Amém? Êxodo 15, versos 1 ao 3. Esse é o cântico de Moisés. Quando ele diz as seguintes palavras: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Pela reverência à palavra de Deus. É sempre bom a gente lembrar desse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Esse Deus glorioso, Deus bom, Deus santo. Deus que nos ajuda, que nos abençoa, que renova as nossas forças. E quando a gente lê a Bíblia, a gente lembra de muitos e muitos casos e fatos que deixaram bem claro para nós, que deixam bem claro para nós quem é esse nosso Deus. Por que nós o servimos, por que nós o adoramos e os caminhos pelos quais Ele nos faz andar. Amém? Ele é bom, misericordioso. Ele que perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e que nos dá a graça para permanecer de pé na sua presença. Amém? Amém. Esse texto aqui é um canto que os irmãos devem lembrar dessa passagem. E esse canto teve um motivo especial para acontecer. Os irmãos se lembram que esse livro do Êxodo chama Êxodo porque justamente é a tirada do povo de Israel do Egito. Deus os tirou de lá para mandá-lo para a terra prometida. E essa jornada do povo, desde a saída do Egito até chegar onde Deus queria, ela foi permeada de milagres, de providências de Deus. Deus operou assim, como diz o próprio Moisés aqui, Deus sumamente se exaltou. Cantarei ao Senhor porque ele se sobrepôs, ele se sobrepujou, ele se exaltou sumamente. Ele mostrou glória, e sim, incomparável por aqueles a quem ele ama. A Bíblia fala, que deixamos claro, que o Senhor foi lá no Egito tirar o povo de lá. Os irmãos se lembram que Deus, ele operou no Egito, fazendo cair as pragas no Egito, para que o povo fosse, enfim, liberto de lá. Isso depois de uma escravidão de 400 anos. Eles ficaram 400 anos, as gerações, né, de Jacó ficou 400 anos lá no Egito. E Deus foi tirar esse povo de lá. E tirou, diz a Bíblia, com mão forte. E a Bíblia diz que tirando-os do Egito, trazendo-os para fora, a Bíblia fala que logo na saída eles tiveram um grande problema, que foi o Mar Vermelho na frente. Eles saíram daquela multidão de pessoas e o exército de Faraó veio atrás para levá-los de volta para o Egito. E a Bíblia diz que eles pararam em frente ao mar e estavam cercados, o mar na frente e o exército de Faraó vindo atrás. Mas o Senhor estava com eles lá, como o Senhor está conosco aqui, como o Senhor está na nossa vida. E diante daquela situação toda, a gente lê a Bíblia e lembra que Moisés foi a Deus: e agora, Deus, o que eu faço? O que a gente vai fazer? Ele foi orar, irmãos. E é isso que você e eu temos que fazer na nossa vida todo tempo. A gente tem que ir a Deus, buscar de Deus respostas e soluções. E quando Moisés vai a Deus e disse ao Senhor: e agora? Deus falou assim: você vai dizer ao povo que marche. Volta lá e diz ao povo que marche. Aleluia. E você estende a mão, porque eu vou fazer o resto. Oh, glória a Deus. Faz só isso. Ao povo você diz que marche. Marcha para onde? Para dentro do mar. E você diz para eles isso. E você chega lá e levanta a sua mão. Estende a sua mão sobre o mar. E o resto é comigo. E aconteceu isso, irmãos. Moisés voltou lá e disse assim: olha, o Senhor disse para vocês marchar. E nós vamos marchar para dentro do mar. Enquanto Moisés foi à beira do Mar Vermelho, estende a sua mão,
a Bíblia diz que o Senhor enviou um vento forte. Graças a Deus. Abriu o mar, você lembra da história da Deus, Bíblia? aleluia. Irmãos, abriu o mar. Oh, glória a Deus. Fisicamente isso é impossível acontecer. Só o Senhor. Impossível. Impossível fisicamente. Mas para Deus não há impossibilidade. Verdade, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que Moisés falou assim, olha, eu cantarei ao Senhor porque ele agora se sobrepujou. Ele foi além do que eu imaginava. Ele foi muito além do que eu pensava. Oh, glória. Ele foi além do que eu sequer imaginei da minha vida. Porque onde que isso iria acontecer? Porque o Senhor abriu o mar e fez 2 paredes de água. De um lado e do outro eles passaram em terra seca. Aleluia! Glória a Deus. Isso é Deus, irmãos. Agindo em favor do seu povo. Deus agindo em favor daqueles que nele confia e espera. Glória. Você lembra da passagem bíblica que quando o povo entra por meio do mar, o exército de Faraó também entrou atrás para tentar recuperá-los. Mas quando você lê o texto, você vê como é que Deus é bom. A Bíblia fala que a nuvem de Deus que estava diante do povo, ela veio para trás do povo e ficou entre o povo e o exército de Faraó. De forma que eles atravessaram a noite inteira e durante a noite inteira o exército não conseguia chegar neles. Glória a Deus. Continuava perseguindo, mas não chegava perto. Aleluia! E quando eu estava lá no meio do mar, diz a Bíblia que Deus fez um alvoroço nos carros de Faraó e tirava as rodas dos carros, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Isso é Deus. Isso é o nosso Deus. O Deus está levando esse povo para uma experiência gloriosa. Você lembra do texto? Depois que eles terminam de passar, o mar se volta e o exército do inimigo é morto lá nas águas. Por isso que eles cantam depois. E cantam assim, olha, o Senhor é a minha força. Aleluia. O Senhor é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele me foi por salvação, dizendo assim, ó, este é o meu Deus, este que fez isso, este é o meu Deus. Ele é o meu Deus. É Ele que é. Ele é o Deus do meu Pai, por isso que eu vou exaltá-lo para sempre. Deus está levando esse povo para experiências gloriosas, irmãos. Era o início de uma caminhada. E quando você vai lendo o texto, você vai observando, aqui no capítulo 15 que nós lemos, se você quiser observar comigo aí, eles vão entrando para dentro do deserto depois do Mar Vermelho. Eles continuam seguindo o seu caminho, o Senhor os levando, caminhando eles para dentro do mar, saindo do mar. E diz aqui, olha, verso 22 do capítulo 15, diz assim o texto. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E diz o texto que eles andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Deus está levando esse povo e nessa caminhada começam a surgir algumas dificuldades, alguns problemas que todos nós enfrentamos. Mas para todos os problemas, Deus tem uma resposta e uma solução. É verdade. Para todos os problemas. Glória a Deus. Todos. E diz a Bíblia que eles chegaram a um lugar chamado Mara. E deram o nome de Mara porque as águas eram amargas. Diz o texto. Não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. E o povo murmurou. É a nossa reação natural, né? É verdade. É murmurar, é reclamar. E agora? O que nós vamos beber, Moisés? O que nós vamos beber? Então, diz o texto que Moisés fez o quê? Foi orar. E Moisés clamou ao Senhor. E agora, Senhor? E Deus mostrou para ele um pedaço de pau. Deus mostrou para Moisés um pedaço de pau. A madeira. Joga a madeira na água, Moisés.
Aleluia! Glória a Deus. E as águas ficaram doces. Oh, glória a Deus. E fez isso e eles beberam água. Graças a Deus. Porque esse é o nosso Deus. Jesus. E diz o verso 26 assim, olha, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Graças a Deus. Confie em mim, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus na nossa vida. Ele não muda, Ele é fiel. E nessa caminhada, diz a Bíblia, que eles vieram, verso 27, eu quero que você observe. Então vieram a Elim. Elim era quase que um paraíso. E ali havia 12 fontes de água. E 70 palmeiras. E ali eles se acamparam. Tempo de refrigério. Deus leva eles para Elim para o refrigério. Para o descanso, para o repouso. Só que Deus tem mais coisas para fazer. A caminhada nossa com Deus, ela não é de um dia só, de um momento só, de uma oportunidade só, de uma experiência só. É uma sequência de eventos e experiências em toda a nossa vida, até o fim. Todo o tempo. E depois de eles passarem algum tempo, diz a Bíblia no capítulo 16, que eles saíram de Elim, saíram do paraíso, das 70 palmeiras, saíram das 12 fontes de água, e para onde que eles foram? Ao deserto. Está aí, capítulo 16, verso 1. Isso aqui. Para Manduiacalassumi, partiram de Elim, das 12 fontes de água, das 70 palmeiras, partiram de lá e vieram ao deserto de Sim, que está entre Elim, entre o paraíso e o Sinai. O Sinai foi aonde? O lugar onde Deus mostrou a sua glória para eles. O Elim foi o lugar do repouso, para pegar um pouquinho de força, para caminhar um pouco mais. Entenda o que Deus faz na minha e na sua vida. Ele te dá um tempo de refrigério, alimenta a sua alma, para você caminhar um pouco mais. E nessa caminhada, você vai passar por uns desertozinhos. Viu? Mas o Senhor estará lá. Aleluia. Continuará lá. Em todo o tempo. E diz o texto que eles foram para o deserto de Sim, que está entre Elim, as 12 fontes, as palmeiras, e o Sinai. E diz o texto que lá, isso era aos 15 dias, do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E diz o texto que a congregação murmurou contra Moisés porque eles queriam comida. E diz o verso de número 3, e os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor lá na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando tínhamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para nos matar de fome e toda esta multidão. Depois que a gente sai das 70 palmeiras, a gente sempre murmura. Deixar a sombra, vai para cima. A gente sempre murmura. Todos nós fazemos isso. A gente sempre reclama. Estava tão bom lá, o que eu vim fazer aqui? Para que eu vim aqui? Estava tão bom lá, por que Deus permitiu isso?
Senhor, por que está acontecendo isso? Eu não queria isso. Eu não estou gostando desse negócio. Eu não queria. Isso não está bom, não. Isso está errado. Eu queria ficar lá nas palmeiras, lá na fonte. Aqui está ruim demais. Aí diz a Bíblia. Olha o que diz o verso 4. Você conhece o texto, não eu quero ler para você lembrar. Capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés, eles estão com fome? Estão. Eis que vos farei chover pão do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eis que vos farei chover pão do céu. Oh, glória a Deus. E o povo sairá a colher cada dia, porção para cada dia, para que eu veja se ando na minha lei ou não. E no sexto dia, que eles vão preparar para comer, será o dobro do que colhe cada dia. Porque no sétimo dia não vai cair. Mas no sexto vai cair o dobro. Que vai dar para 2 dias. Nós vamos colher o dobro. E não vai estragar. Tinha que pegar só a quantidade para o dia. Não era para pegar para sobrar e para guardar para outro dia. Porque se fizesse, cheirava mal. O que Deus queria ensinar para eles? Todo dia eu vou cuidar de vocês. Aleluia. Todo dia. Glória a Deus. Todo dia vai ter maná. Aleluia. A Bíblia que diz nesse texto que alguns deles duvidaram e pegaram a mais, porque ficavam com medo de no outro dia não ter. Senhor. E cheirou mal, porque Deus falou que ia feder, ia estragar de um dia para o outro. O que Deus queria ensinar para o povo é o seguinte, olha, confie em mim, porque todo dia eu vou cuidar de vocês. Todo dia eu cuidarei de vocês. Todo dia. E vou cuidar com milagre. Pra vocês entenderem, se vocês pegam hoje, na segunda, e deixam guardar para terça, na terça está estragado. Mas na sexta-feira vocês vão pegar 2 vezes, vai comer na sexta e vai guardar para o sábado. E no sábado não vai estragar. Como é que pode? Deus, que controla todas as coisas. Verdade, Deus. Aleluia. Que preserva tudo, irmãos. Quando Deus quer, Deus preserva tudo segundo o seu poder. Percebe? Por que Deus só preservava o maná de sexta para o sábado e nos outros dias não funcionava? Porque Deus tinha dito que é assim que ia ser. Que eles tinham que confiar nele. Confie em mim. Se vocês confiarem em mim, vai acontecer. E eu quero que você observe no verso de número 10. Olha só. Vamos ler aqui, olha. Perdão, verso 10 não, verso 35. Verso 35. Isso, no capítulo 16. Verso 35, 16. Olha o que diz o texto. E comeram os filhos de Israel maná, quantos anos? 40 anos. Memoriza isso. 40 anos. Todo dia de manhã tinha maná. 40 anos. 40 anos. Isso é só o Senhor para fazer. 40 anos. Aleluia. Todo dia, Deus cuidando desse povo. Todo dia, durante os 40 anos no deserto. Todo dia, diz o texto. E comeram os filhos de Israel maná. 40 anos. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Todo dia, durante 40 anos, Deus foi fiel. Glória a Deus. Não falhou um dia sequer. Não falhou uma única vez. Em todo o tempo. Mas o grande objetivo de Deus com esse povo estava no Sinai. Deus tirou eles do Egito e queria levá-los ao Sinai. No Sinai que o negócio ia acontecer. Lá no Monte Sinai. Porque até então o povo só estava vendo os milagres de Deus. Aleluia. Estavam vendo os milagres. Deus abriu o mar vermelho. Glória a Deus.
Deus fez água amarga virar água doce. Deus levou eles para um lugar de palmeiras e fontes. Depois, mesmo no deserto, Deus mandou pão para eles comerem. Todo o tempo. Mas a grande experiência era o Sinai. Quando chegou no Sinai, porque aqui no Sinai, quando você vai ler a Bíblia, você entender que eles ficaram 1 ano acampados em frente do Sinai. Durante 1 ano, Deus manteve eles no Sinai. Porque lá no Sinai, Deus ia tirar toda aquela identidade de escravo que eles tinham e fazê-los ser o seu povo. Oh, glória. Aleluia. Agora o negócio é diferente. Aleluia. Lá no Sinai, o Senhor ia tirar toda aquela carcaça velha. Aleluia. Tudo, ia tirar tudo aquilo e fazê-los o seu povo. Oh, E glória a Deus Deus. disse isso. Deus ele foi claro. No capítulo 19, que você observa comigo. Oh, Deus. Olha só o que diz assim, olha. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, acampou-se ali defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Aleluia. Olha o que eu fiz. Eu fui lá no Egito, como uma águia carrega os seus filhotes sobre as asas. Eu tirei vocês de lá e vos trouxe a mim. Aleluia. Trouxe vocês para Glória mim. a Deus. Aleluia. Eu vos trouxe a mim. Diz aqui o texto. Verso 5, ele fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu conserto. Olha o que vai acontecer com vocês. Vocês deixarão de ser escravos. Oh, glória a Deus. Então sereis minha propriedade Glória a particular. Aleluia. Oh, Aleluia! Aleluia. Aleluia! Glória a Sereis minha propriedade particular, glória a Deus. peculiar, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Oh, glória a Deus. E vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Aleluia. Se vocês me ouvirem, o resultado será esse. Glória a Deus. Serão minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso de número 5. 19, verso 5. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal. Glória a Deus. E aqui no texto Deus dá algumas orientações de como seria a experiência que eles teriam com ele lá no Sinai. Porque até aqui só Moisés falava com o povo que recebia de Deus. Mas no Sinai, Deus queria falar audivelmente para o povo ouvir a voz dele. Se você observar o texto, você vai entender que no capítulo 20 do Êxodo, os 10 mandamentos, Deus falou os 10 mandamentos audivelmente, para o povo ouvir. Ele não falou só com Moisés lá no monte. Ele falou com Moisés para o povo ouvir. O povo ouvia Deus falando com Moisés lá no monte. Aleluia, Jesus. Percebe que grandeza, irmãos? Aleluia. Diz assim, olha o verso de número... capítulo 19 aqui nós estamos. No versículo de número 16. Observa comigo para nós finalizarmos aqui. 19, 16. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte,
e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre eles, aleluia, em fogo. Irmãos, havia fogo em cima do monte. Fogo. O Senhor desceu lá. E a sua fumaça subiu como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. E Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Aleluia. Deus falava em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume, e o Moisés subiu, diz o texto. E o Senhor começou a falar, e a partir do verso capítulo 20 aqui, agora você vai observar, não vou ler o texto todo, só para começar. Ele diz assim, olha, então falou todas estas palavras, falou Deus, e o Senhor começou dizendo assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus. Deus está falando para o povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu queria que vocês me conhecessem. Aleluia. Aleluia. Eu estou aqui me revelando para vocês me conhecerem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Eu que estou aqui em cima desse monte Sinai, ele tremendo, fumegando, pegando fogo. Eu sou o que tirou você lá da terra do Egito. Graças a Fui Deus. eu que abri o mar vermelho. Fui eu que tornei as águas doces. Fui eu que mandei pão do céu. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu sou. Queria que vocês me conhecessem. Só para me revelar a vocês. Aleluia! Para que vocês tivessem uma experiência real de quem sou eu. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu ajudador? Quem é a tua força? Quem é o teu escudo? Sou eu. Irmãos, Deus estava falando no texto audivelmente, como eu estou falando para você aqui agora. Eles estavam ouvindo Deus falar audivelmente, aquela voz vindo lá do alto do monte, e não tinha sistema de som não, irmãos, e eram mais de 3 milhões de pessoas e todo mundo ouvia Deus falar. Aqui diz a texto aqui que Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Qual o sentido de tudo isso? Para que aquele povo conhecesse quem que era Deus, quem que os havia tirado de lá da terra do Egito, que havia tirado eles de lá. Todo o foco de Deus estava lá no Sinai, para que aquele povo entendesse, conhecesse quem que era o Senhor, o seu Deus. E o Senhor fala audivelmente, os 10 mandamentos todos, o Senhor fala ao vivo e a cores. E eles ouvem Deus falar. Mas o que eu acho mais glorioso, que a gente vê aqui no capítulo 20, verso 1, o Senhor fala para o povo, o Senhor falou, o Senhor Deus, todas essas palavras dizendo para o povo. Deus está se revelando para o povo. Que você vai lembrar que quando Moisés foi chamado por Deus lá no monte, o Senhor apareceu numa sarça, um fogo pegando fogo lá na sarça, a sarça queimava e não se consumia, e Moisés achou estranho aquelas coisas, e chegou para ver o que está acontecendo, porque a sarça verde começou a pegar fogo, na sarça verde, a planta verdinha, bonitinha, viva, e pega fogo e não se consome. E Moisés vai lá para saber o que está acontecendo. Que estranho é isso. E quando chega de lá, esse mesmo Deus, aleluia, assim, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
E eu desci para livrar o meu povo do Egito e vou mandar você lá. Moisés ouviu Deus falar. Ouviu a voz de Deus. Quando Moisés volta para o Egito, ele volta com essa convicção absoluta. Eu ouvi Deus falar comigo. Não foi um sonho, não foi uma alucinação. Eu ouvi a sua voz. Glória a Deus. Deus queria que o povo de Israel tivesse a mesma experiência. Lá no Sinai, Deus começa a falar assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode receber isso nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Deus falar isso no meio do seu coração. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que já fiz muito na sua vida. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei lá da terra do Egito, da casa da escravidão. Sou eu. Sou eu. Deus quer que você entendamos isso, irmãos. Olha que privilégio que o Senhor possa falar isso ao seu coração aqui nessa manhã. Eu sou o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu trouxe você aqui só para te contar isso, que eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou eu, o teu Deus. Sou eu. Sabe quem tirou você de lá? Fui eu que tirei você de lá. Sabe quem fez tudo que aconteceu na sua vida até agora? Fui eu que fiz. Fui eu que realizei. Sabe aquelas pragas que caíram lá e não acontecia nada contigo? Fui eu que fiz isso. Fui eu. Fui eu que fiz. Fui eu que no dia que o anjo da morte passou lá e matou os primogênitos de todo mundo, na tua casa e nem nos teus animais, não houve mortandade nenhuma. Fui eu quem fiz isso. Fui eu, Senhor teu Deus, que fiz. Fui eu que fiz. Quando você estava lá diante do mar vermelho, com medo, fui eu que abri o mar para você passar. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Todo o foco de Deus com esse povo era nesse Monte Sinai. Eles ficaram lá durante 1 ano. Sabe o que acontecia? Durante 1 ano, Moisés subia ao monte e eles viam a mesma visão. O monte fumegava. E acontecia maravilhas lá em cima. Durante 1 ano, irmãos. Todo dia, toda vez que Moisés subia o monte, a nuvem cobriu o Monte Sinai. E lá relampejava, entrou